Bem-vindos ao LEDcast, o podcast da Liga Acadêmica de Direito. Aqui trazemos assuntos pertinentes ao mundo jurídico e aos acadêmicos e os juristas. Eu sou Marcos Cardoso, um dos hosts do podcast de hoje. Vou passar a palavra para os outros hosts para eles se apresentarem também. Eu sou a Maria Eduarda, acadêmica de Direito. Eu sou Ednei Filho, acadêmico de Direito também. Ednei, Maria Eduarda e Marcos, meu nome é Dani Salles e vai ser uma alegria poder participar desse diálogo. Legal. Hoje temos um convidado de notável saber jurídico, né? A temática aí é os Códigos da Persuasão, que é um curso do doutor. Ele que é filósofo, licenciado pela PUC, criador dos cursos Tribunal do Júri, o Tribuno, os Códigos da Persuasão, mestre em Ciências Criminais pela Faculdade de Direito de Lisboa e pesquisador nas áreas de tomada de decisão, psicologia moral, linguagem e comportamento. É autor do best-seller 8 Segredos para Influenciar o Mundo e a trilogia Júri, Persuasão na Tribuna, Júri, o Tribuno e Júri, o Jurado. Doutor, seja muito bem-vindo ao LEDcast, é uma honra ter o senhor conosco. Obrigado, estou ansioso aí por esse diálogo. Doutor, é um prazer ter o senhor aqui com a gente. Para começar, gostaria de perguntar, durante a sua faculdade, o senhor teve alguma inspiração, seja fatos ou pessoas? Nós sempre temos. Eu lembro que tinha um promotor de justiça muito jovem, chamava Dr. Altamir, e como eu sou de família muito simples, filho de um soldado, com assistente social, ter um contato com um professor juiz, um professor desembargador, pessoas que exerciam carreiras que me fascinavam, acabou gerando uma curiosidade. Eu achava... eu sou de origem tão simples que, a princípio, Marcos, eu pensava que esses cargos eram herdados. Então, eu via o vô juiz, o pai juiz, o filho juiz. Então, eu nunca criei que isso poderia ser alcançado através do concurso público. E daí a importância dos mestres, né? Então, às vezes, no diálogo com o professor, ele vai te explicando que há como alcançar, quais são os caminhos. Então, os meus heróis são as pessoas que me permitiram subir nos seus ombros para poder alcançar os horizontes que eu alcancei. Então, meu pai, meu irmão que financiou meus concursos públicos. Meu irmão já era policial federal, então ele que pagou para mim fazer a minha primeira prova como promotor de justiça, pagou meu ônibus, pagou meu lanche, pagou minha hospedagem. E eu honrei, porque com 24 anos eu tinha formado em dezembro, com menos de 6 meses de formado, eu passei em primeiro lugar no concurso para promotor de justiça do Tocantins. E foi uma surpresa para minha família e principalmente uma surpresa para mim. Então eu acho que está faltando isso na nossa vida, Maria Eduarda, que nós possamos ter como herói as pessoas que nos são próximas, porque a gente está idealizando aí, né, pelas redes sociais ou por causa das plataformas digitais, pessoas que nem sempre correspondem na vida real aquilo que elas nos mostram na tela, né? Quando nós nos frustramos, quando nós conhecemos as pessoas de verdade. Sim, eu concordo com o senhor. Eu gostaria de ressaltar que eu vejo o meu pai como meu maior exemplo de carreira jurídica. Parabéns. Na decisão de tomada da faculdade também. E eu acho que é exatamente esse ponto que falta na gente. Ter aquele acesso perto, aquela pessoa que ela te apoia antes mesmo de você pensar que você dá conta. E eu acho que foi isso que a sua família... Eduardo, meu pai é um homem cheio de defeitos. Eu estava com ele agora domingo. Ranzinza, truculento. Meu pai nunca me deu um parabéns por nada. Nem quando eu alcancei esses concursos públicos, nem quando eu escrevo meus livros. Mas meu pai nunca transigiu com 2 valores, que é honestidade e humildade. Então, cabe a nós sabermos colher de cada pessoa que nós convivemos os grandes atributos. Então, em vez de ficar, mais vale acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão. E essa é a vida real, Maria Eduarda. Nós não convivemos com pessoas perfeitas, né? Parece que perfeito quem existiu foi um, entendeu? E nós não podemos reivindicar que na relação com os outros o outro ofereça para a gente perfeição. Então, parabéns aí. Continuo cultuando essa admiração pelos seus pais, porque não há nada que é mais indelével na vida de uma menina do que a influência de um pai, ou a ausência dele. Exato. Nossa, fiquei arrepiado, hein? Bonita, né? Parabéns pela pergunta. Ô, doutor, o que eu admiro muito no senhor, que o senhor é um dos poucos promotores que que consegue aplicar a lei com firmeza, sem perder o olhar humano e acreditar na ressocialização. Diante de sua experiência na área criminal, o que o fez manter essa convicção de que o ser humano pode mudar? Quando eu morei na Europa, eu tive a oportunidade de viajar por vários lugares. Eu cheguei numa igreja um dia, tinha uma frase de Voltaire, e eu lembro de sentar no chão e ficar olhando para essa frase escrita numa pedra por mais ou menos 45 minutos.
acho que, não sei se foi na Tcheca, na Eslováquia, mas era uma frase de Voltaire que dizia, tinha um relógio que marcava várias horas, ele marcava na cultura ocidental, na cultura oriental, mas perguntaram para Voltaire qual que era o verdadeiro Deus, é Alá, é Buda, é Cristo? E ele respondeu de uma forma magnânima, o universo me intriga e eu procuro em vão que possa existir um relógio e um relojoeiro não. Então, eu comecei a ficar obcecado pela leitura dessas pessoas que podiam ascender culturalmente. Tinha uma frase dele que dizia que nós devemos conhecer todas as técnicas, dominar todas as teorias, mas que isso de nada vale se ao tocar uma alma humana você não for apenas outra alma humana. Então veja as pessoas darem conselhos, técnicas, estratagemas para poder subverter, colonizar os outros na internet, mas eu vejo muito poucas pessoas dizer da gente tratar os outros com humildade, com dignidade, com fraternidade. E talvez seja isso que esteja faltando para o direito, né? Uma área onde as pessoas são tão soberbas, onde nós somos todos fornecedores de informação. Hoje ninguém precisa aprender, nós sabemos tudo. E se não soubermos, nós pesquisamos em 5 segundos, 5 minutos, numa inteligência artificial e voltamos numa pedância, numa arrogância, como os meninos contrastam os mestres hoje. Um professor virou nada perto da inteligência artificializada. Os meninos, durante a aula, procuram uma pergunta inquietante e colocam em xeque a autoridade daquele que está se disposto a ensinar, a entregar. Então, Maria Eduarda, é muito triste, porque, voltando lá para nossas relações com nossos pais, nós partimos do pressuposto de que são pessoas falíveis, né? De que não sabem tudo. E hoje essa relação ensino-aprendizado, como diria Guimarães Rosa, está nos rasos da... Então, se você me perguntar o que eu quero para a minha vida, não é aquilo que eu consegui construir. Semana que vem eu dou uma conferência na Universidade Federal. Depois da manhã eu estou no maior evento de segurança pública da América Latina, no COP. Semana retrasada eu estava dando palestra para juízes e desembargadores, 150 em Santa Catarina. Há 4 dias eu estava na OAB, em São Paulo. E há 5 dias eu fiz a abertura da conferência do mês de um ciclo de palestra da advocacia. Inclusive, gera um ciúme. Por que um promotor... E te dizer uma verdade, o promotor não alcançaria esse espaço de fala. Quem me entregou esse espaço de fala foi o filósofo. Então, talvez o maior acerto na minha biografia educacional foi ter me submetido a sentar no banco acadêmico e fazer uma nova universidade, uma nova graduação aos 42 anos. Então, eu vinha do mestrado, em vez de procurar um doutorado, eu busquei uma nova graduação. E, para mim, esse é o caminho que todos vocês devem seguir. Esse que o fez compreender o direito de várias formas, né? Ele me fez transcender, porque quem só sabe só direito é tão pobre. Sabe? Tão pobre. Acho que o jurista ele é um cientista da alma humana, né? Do comportamento humano. Então, o direito abriu as portas para que eu pudesse compreender que é uma covardia você passar no concurso com 24, 25 anos e nunca mais estudar. E sendo que hoje, às vezes um jovem com 30, 40, 45 se sente velho, né? Vai fazer uma faculdade, mas está num momento de maturidade intelectual tão grande. Então a filosofia me levou a essa inquietude, essa angústia por aprender. E como eu sou grato a isso, porque quando nós nos submetemos ao aprendizado, tudo que nós sabemos é que nada sabemos. Que a gente tem que ter disposto a estar abrindo um novo livro semana que vem, a colar em uma ascensionada, pessoa que pode nos levar a novas compreensões. É isso, irmão. Então, eu devoto a isso, a essa transcendência, essa capacidade de poder estar em vários lugares, conversar com pessoas diferentes e ser ouvido com tanta respeitabilidade. Eu me lembro de um vídeo do TikTok do senhor, de um rapaz, Jenny Kunz, que ficou feliz pela ressocialização que ele teve. Um vídeo que o senhor abraça ele. Aquele menino, ele tinha sido pego 6 vezes por causa de tráfico, um tráfico muito miúdo, sabe? De vender um baseado para poder fumar um baseado, de vender 3 pedras para poder ficar com a pedra. É uma forma de sobreviver. Quantas pessoas eu não conheço dessa forma? Eu já avisei para ele, falei, daqui uns dias vai completar 18 anos e você não vai voltar aqui na vara da infância, porque eu era o único promotor na cidade.
Com 18 anos e 3 dias, ele pegou uma cadeia por tráfico. Os policiais estavam esperando ele completar 18 anos. E quando eu encontrei, só o pó, magro, a audiência dele de novo, traficando 2 pedras. Falei para o juiz, falei, antes de começar a audiência, esse menino aí, eu acompanho ele desde os 14 anos. Se ele quiser sair daqui e tratar, eu consigo reconhecer isso aqui como um tráfico privilegiado e dar um acordo de não persecução penal para ele. Mas ele tinha que tratar e estudar. Porque senão, se vir essa acusação aqui de um 33, ele vai morder de 4 a 5 anos de cadeia. E ele prometeu para mim, isso estava no background, nos bastidores. Falei, doutor, me deixa sair daqui hoje que eu vou estudar. Eu falei para ele, se você sair daqui hoje estudar, mas como que um cara igual eu, que é assim, como é que eu vou estudar? Como que eu vou fazer uma faculdade? Eu falei para ele, eu pago sua faculdade e seus materiais escolares. Enquanto você continuar matriculado. Mas eu achei que ele ia ficar matriculado quantos dias, Maria Eduarda? Um usuário de crack? 2. Uma semana. Nós matriculamos ele na faculdade. Ele fez os 5 anos de faculdade. Todo julho e todo janeiro ele mandava o boletim dele. Só 8, 9, 10. Todo mês, todo começo de semestre eu dava o dinheiro da matrícula dele. Arrumei uma bolsa para ele. Mas a matrícula no começo do ano é o pagamento integral. Primeiro ele tinha uma bolsa parcial. Comprei o primeiro caderno dele, as primeiras canetas. Formou. No dia que ele formou, eu comprei o terno. Tá, Dani, mas não é dever de um promotor desse tipo de relação com um traficante, né? Tá, e quais as relações que nós devemos ter com as pessoas? Né? Nós devemos representar só essa expiação, a presença desse preceito secundário da norma, ou cabe a nós nos relacionar com as pessoas de uma forma que nós possamos estender a mão de alguma forma, né? Então é como eu tenho orgulho de poder ter significado a vida de alguém que hoje tem um filho e que significa o filho dele com uma paternidade diferente. É porque muito a gente olha para culpar as pessoas, criminalizar elas, e não a forma que a gente pode salvar elas. Da forma que o Senhor conseguiu olhar para esse homem e viu que ele tinha potencial. E colocou critérios, claro, porque em muitas oportunidades, se é necessário regras, e ele demonstrou que ele foi sim capaz e que hoje tem uma vida diferente pela oportunidade que o Senhor pôde dar para ele. Eduardo, a minha empresa, o Tribuno, até há 3 anos ela vivia exclusivamente dos direitos autorais do meu livro. Meu livro Persuasão na Tribuna foi de 3 a 4 anos o livro mais vendido na editora, tem 5 mil títulos. Então, minha empresa não poderia sobreviver sem os direitos autorais, porque as palestras, as conferências, os cursos, eles não acontecem sempre. E no direito, a maioria das palestras são sempre gratuitas, sabe? Instituições de ensino, vocês da LAD, um centro acadêmico, não tem dinheiro para pagar um palestrante. Vocês têm dificuldade para organizar o evento e cortejam alguém para poder colaborar. E eu sempre colaborei de forma gratuita. E eu conheci algumas irmãs franciscanas. E eu fiquei tão encantado com o primado delas, que é bondade e caridade, que no bairro, o maior bairro residencial do Brasil fica em Bela Vista, tem 100 alqueiros. 100 alqueiros. Lá não tem um posto de saúde, não tem uma escola, não tem uma creche. E elas estão construindo uma escola onde o pai e a mãe vão deixar as crianças lá às 6 da manhã, 6h30, vai tomar café da manhã, vai almoçar, vai lanchar, vai jantar e vai embora limpinha para casa. Pensa, são 270 crianças abrigadas, 270 famílias que vão ter onde deixar o filho. Mas eu fiquei tão encantado com o projeto das irmãs, esse projeto não é meu, é delas, que quando elas falaram para mim que ia construir a escola, elas tinham R$4.000. A escola está acabando, a escola hoje, desconstrução, tem R$5 milhões. É só pessoas que me veem no Instagram, que foram lá ajudar as irmãs, doaram em cash, na hora R$1,5 milhão, R$1 milhão. O Ministério Público está indo lá agora, quarta-feira, vai fazer uma doação nos próximos dias de R$400 mil. Como eu creio no poder da fé agora, como eu creio na bondade. Acho que a bondade é o grande mantra existencial. E como Deus me abençoou quando eu entreguei os direitos autorais. Veio 8 segredos para influenciar o mundo. A venagem do meu novo livro, ela corresponde a tudo aquilo que meus outros livros vendeu em 10 anos. Mas meu livro tem 2 meses. Um algoritmo não computável. É o título de todas as minhas conferências agora em agosto. Então, eu acho que existe, sabe, um grande...
é como se fosse um maestro que está regendo as coisas, e a forma como nós nos entregamos às pessoas, podendo vê-los com mais fraternidade, com mais caridade, é a forma como que o mundo acaba nos vendo também. Então eu creio muito no que Monteiro Lobato disse, que o futuro dessa nação não está em construir mais presídios, em termos mais presos e adquirirmos mais algemas, mas sim para que nós possamos construir mais escolas, tenhamos mais professores e possamos investir em mais lápis e livros. Legal. Doutor, eu tive a oportunidade de acompanhar a palestra do senhor na ESA. Inclusive, muito obrigado pela palestra. Aprendi muito com o senhor. E eu achei muito interessante a forma como o senhor iniciou a palestra. O senhor disse assim que o rio ele caga de medo antes de chegar no oceano. O senhor pode explicar esse raciocínio para nós? Essa é uma... Acho que isso é Khalil Gibran, salvo engano. Ele fala que quando o rio vai se encontrar com o mar, ele não caga de medo, ele mija nas pernas de medo. Porque ele se depara com a imensidão do oceano. E ele começa a pensar, sabe, naquele nascer em gotejamento, sabe, nas pequenas pedras que insistentemente ele rasgou. Ele começa a pensar nos vales que ele tracejou, nas quedas d'água que ele se submeteu, nos pequenos povoados, nas florestas, nos afluentes que a eles se somou. E quando ele chega perto do mar, tudo isso parece pequeno. A verdade é que o que Khalil Gibran está dizendo para a gente é que o rio tem medo de se perder no mar. E é o medo de vocês, sabe? O medo das grandes travessias. Por que os jovens hoje moram com os pais até os 30, 35 anos? Por que na minha geração eu fui embora de casa com 23? É porque nós queríamos pulsar as grandes travessias. Mas Khalil Gibran disse que é um instante muito dócil e sutil, em que o rio toca ao mar. E quando ele toca ao mar, ele se acalma. Ele entra em júbilo. Porque o rio, então, percebe que nunca se tratou de se perder no oceano, mas sim de se tornar o próprio oceano. Então não é sobre sair de casa e alcançar grandes responsabilidades, é de ser o protagonista da nossa própria existência, e não de viver na sombra de um pai e de uma mãe. É de empreender, é de estar disposto a sair de casa por causa do emprego de 1, 2 salários mínimos e não esperar a oportunidade de ouro, aquela que você acha que é merecedor, né? Os meninos hoje querem ser influencers, gamers, querem os grandes contratos, os concursos públicos que pagam os grandes subsídios. Ninguém quer se submeter mais às grandes caminhadas, às grandes jornadas. E sem esse maktub, sem que nós possamos ser protagonista da nossa própria trajetória, o que nos resta é ser um eco, uma voz muito pouco autoral. Então, o que eu prego no meu livro é o algoritmo não computável, sem querer fazer spoiler, é para cada adolescente que possa estar me ouvindo, cada estudante, cada professor, para que ele resgate o seu pertencimento. No 4º capítulo do meu livro, Arte de Construir Narrativas, há um momento bonito em que é revelador, assim, e eu aprendi isso em Byung-Chul Han, o maior linguista, ele é um sul-coreano radicado na Alemanha. O grande problema da nova geração não é a inabilidade de contar histórias. Não é que vocês perderam essas habilidades narrativas na crise de narrativa escrita por Byung-Chul Han. Não é porque vocês estão cansados, não é mesmo tendo a biblioteca de Alexandria na mão, inflacionados de tanto conhecimento. Não é porque vocês têm movimentos de enxame. Acordou, todo mundo está falando que a Virgínia terminou com o Vini Júnior e todo mundo vai comentar esse assunto. Agora o Neymar tem um novo filho, todo mundo fala do Neymar. Ixi, agora... São movimentos de enxame, mas com muito pouco comprometimento. Esse assunto fica no top 200 por 24, 48 horas. Vocês esquecem. Vocês esquecem que a esposa de um ministro possa ter feito um contrato de 129 milhões. Um cara que desfalcou a nação. Um golpe financeiro nunca visto antes na história, não só do Brasil, mas do Ocidente. Vocês esquecem. Vocês não se indignam,
Porque depois da manhã, o Robinho foi preso por um estupro, sabe? Vem um novo assunto que encanta vocês. A Britney Spears vai estar no Brasil. E o maior problema no 4º capítulo que eu descrevo não é nem a inabilidade de contar uma história para os outros, mas a inabilidade que vocês têm de contar uma história de si mesmo, para si mesmo, de construir a própria identidade. É o que acontece na relação de vocês hoje com o dispositivo. Olha, agora a minha empresa tem 4 funcionários. Eu vivo dos meus cursos e das minhas conferências. Eu vendo 90% deles no Instagram. Agora, em outubro, eu saio da internet. Outubro, novembro, dezembro e volto em janeiro. Você não vai me ver lá. Olha quantas pessoas eu sigo aí no TikTok. 150, 200 mil seguidores, sigo 0. Dani, quantas pessoas você segue no Instagram? Deve ser 4, ou 5, ou 6 aí, que foi quem me marcou num post hoje. Para ver, às vezes eu tive que seguir. Por que você não segue ninguém? Porque eu não vou passar uma vida olhando a carruagem passar, não. Eu quero construir minha própria carruagem. Eu quero pegar a estrada. Eu quero curtir o meu MacTube. Então, dia 4 de setembro, eu vou com minha filha para o Paraguai. Nós vamos dormir no meio do Rio, 5 dias. Nós não levamos dispositivo eletrônico. Dani, se houver um problema de saúde com a sua mãe, eu não sou médico. Meus irmãos estão aqui, meu pai também. Então, 5 dias sem dispositivo eletrônico. Dani, quando é na última semana de outubro? Eu vou para uma vila de pescador. Eu fiquei amigo de um pescador em Porto de Galinhas. Então, eu hospedo perto de uma vila. Todo dia a gente pega a jangada e vai para o meio do mangue. Nós vamos assar carne. 6 dias sem dispositivo eletrônico. É ali que eu construo as grandes identidades com minha filha. Minha filha estava no Jornal Anhanguera há uma semana, não sei se vocês viram. Eu vi. Acompanhei. O Jornal Nacional estava dizendo a diferença das meninas que estão ligadas aos gamers, aos trends, aos 6-7. Porque eu falei para minha filha, deixa eu contar uma coisa. Você quer farmar áurea aqui em casa? Farmar áurea aqui em casa tem 2 caminhos. É estudar ou trabalhar. Acho que há 15 dias você viu eu parabenizando meu irmão borracheiro. Que orgulho. Sabe, o cara tem a mulher dele, tem a família dele, construiu a vida profissional dele. Eu respeito quem está nesse binômio. Trabalho e estudo fora dele. Eu não vejo muito sentido e propósito. Então, o Jornal Anhanguera viu a filha de um promotor numa feirinha vendendo brinco. E ela que faz, né, doutor? Ela faz um brinco, ela gasta R$4 para fazer um brinco, vende por 5. Legal. Você acha que a minha filha vai enriquecer ganhando R$1 por brinco? Mostra mais o caráter. É o caráter. Então, ela tá com a mãe lá na barraca, ela abriu a barraquinha dela do lado da mãe, um cantinho, e ela tá negociando, empreendendo, mostrando o produto, tentando convencer a pessoa. Não, é aí que tá a jogada. That's the gamer. That's the game, man. That's the biggest game. Sabe, a capacidade que nós temos de ser protagonista das nossas iniciativas. E escuta o que eu estou te dizendo, a educação vai mudar na pós-modernidade. 6 contratos que eu tenho com a instituição de ensino nesses próximos 6 meses, eu levo isso. Essa grade não se sustenta mais. Penal 1, 2, 3, 4. Civil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Penal 1. Direito penal, parte geral. O que é o direito penal? A história do direito penal. Da teoria do crime. Penal 3. Do homicídio. Irmão, que idiotice é essa? Nós temos que dar um increasing nas habilidades críticas analíticas dos estudantes. Nós temos que preparar vocês para empreender. Concurso público vai ser coisa de idiota. Um promotor que passar no concurso público hoje, ele começa ganhando R$26 mil. Ele vai morar 25 anos no interior. Eu tenho um primo meu que é casado com uma prima minha, o meu vizinho casou com a minha prima, ele foi para a fazenda dos meus avós quando nós éramos moleque, e eles se apaixonaram. Ela é médica e ele tem um pit dog. Ele ganha mais que minha prima, o Danilão. Ele é dono de um pit dog, ele ganha mais que minha prima, que é médica. E ele ganha mais que eu, que sou promotor. Meu irmão, que eu ajudei ele a montar uma borracharia, ganha mais do que eu. Ele pega uma carcaça de pneu por R$200, gasta mais 100, 200 para fazer um remote, vende ela por 1.000, 1.500. E às vezes as pessoas desmerecem, né? Eu tô só te dizendo que aquilo que era um sinônimo de sucesso, que é você dar um diploma de medicina para o seu filho, vai procurar um emprego de 15, 20 mil hoje como médico. O pessoal está formando, não acha.
O médico dá um plantão de 24 horas para ganhar R$900, R$1.000, 1.100. O cara foi limpar a piscina, eu tô construindo uma casa no meio de uma mata. Tá dando por quê? Porque eu preciso desse momento de pausa, de reflexão. Não, eu moro no Jardim Goiás, em frente ao Parque Flamboyant. Eu acordo, tá estourando um foguete, alguém tá revelando o sexo de alguém. Sabe, eu comprei uma Golden Retriever, ela me ensinou que a vida se revela pra gente nas grandes caminhadas, no silêncio. Nós saímos juntos 7 da manhã, nós voltamos às 10. Minha cachorra é cagada em mim. Ela dorme no meu quarto todo dia. Minha mulher também, mas a cachorra tá junto. E o que eu tô tentando dizer pra vocês é que vocês vão ter que aprender outros atributos. Os empregos não vão ser mais tradicionais. Em 1 ano e meio tá chegando os humanoides. Quando você pegar um ChatGPT, um Gemini e colocar dentro do humanoide, esse humanoide vai ter ele vai ser o cozinheiro da casa. Você vai estar dormindo à noite, ele vai estar limpando a piscina, ele vai fazer o jardim, ele vai faxinar a casa. Você não vai precisar de um robô redondinho, não. Vai ter um humanoide que amanhã cedo ele vai acordar e falar para você: compra essa lista de produtos de limpeza. Eu vou dar uma lixadinha na cadeira, o cachorro deu uma arranhada. O ser humano vai ter que buscar um novo propósito. Hoje eu levei minha filha... Só queria ligar para ela aqui ao vivo, para perguntar para vocês onde eu estava com ela. Hoje eu saí, ela vai para o Chile amanhã com a mãe dela. E eu falei para ela: hoje eu preciso falar com você sobre educação. Nós temos do inglês. E ela fala: pai, o inglês é muito sofrido, porque são 3 vezes a semana. Eu falei: o inglês é uma parte necessária, mas hoje nós vamos falar daquilo que vai te ajudar a entrar na universidade. E levei ela lá na PSF, onde tem uma aula de vôlei. Falei: seu pai tem 1,91 m, sua mãe tem 1,80 m. Você já calça 34, você vai ter uma grande compreensão física. Geneticamente, você é favorável ao esporte. Papai tem que explorar suas potencialidades. Quando você voltar do Chile, você vai fazer vôlei 2 a 3 vezes a semana. Porque vai ser mais fácil o menino ingressar na instituição de ensino, porque tem atributos culturais, toca uma música, um instrumento, poesia, criatividade, esporte, do que propriamente porque ele decorou a tabela periódica, porque isso o humanoide faz. E se vocês não virem isso, se vocês não conseguirem enxergar, Dani, essa mudança, ela mutatis mutandis, ela é tão revolucionária quanto a Revolução Industrial? Cara, ela é muito mais, porque é uma revolução cognitiva. Não é de força de trabalho, é da forma de conhecer o mundo. Nos últimos 70 ou 7 mil anos, nós tivemos grandes transformações, e não foi na tecnologia. Essas mudanças foram na linguagem. Nos próximos 7 meses, nós passaremos por transformações que equivale àquilo que o homem transformou desde o domínio da escrita, das coliformes, dos hieroglifos egípcios. Então, nós nunca precisamos tanto estudar. E essa foi a razão da Ordem dos Advogados ter escolhido como temática o domínio. Né? Você viu que foi uma propedêutica, durante 15 minutos eu exploro doutrinadores como Jonathan Haidt, Thomas Sowell, Byung-Chul Han, Daniel Kahneman, para mostrar para vocês que a forma de conhecer o mundo mudou. Doutor, a reputação do senhor como promotor de justiça, o senhor é conhecido por ela, né? E eu também sou pai, vou aproveitar o gancho que o senhor falou da filha do senhor, e eu tô lendo o livro do senhor, né, 8 Segredos para Influenciar o Mundo, e eu reparei que a cada capítulo o senhor fala com a filha do senhor. Ela é uma leitora simbólica. Sim. No 5º capítulo, você chegou no 4º ou no 5º? Eu tô no 3º ainda. No 5º capítulo, você vai descobrir que o meu filho simbólica. É você. Ah, é? Todo livro é escrito por signos e símbolos, mas só no 6º capítulo que você vai ter maturidade para decodificar. Quando começa o livro, antes de começar, eu faço um testamento simbólico. Eu digo que... Na introdução tem e nos capítulos tem. Né? Eu estou na beira do Rio Tejo. Sim. Que eu estou completando 50 anos. E que falta 2 dias para o solstício. Solstício para os incas, para os maias, para os astecas, é o dia em que o sol faz a maior parábola. Ele demora mais tempo para dar a volta na Terra. Todos os templos maias e astecas, as pirâmides, ela tem um prumo de entrada do sol virado para o solstício. É um dia de iluminação. Então, o pai falando com a filha, o mestre falando com o discípulo. Pegou, não? O professor falando com... É um símbolo, é um signo. Sim, tivemos o Dia dos Pais recentemente, né? Eu sou pai também, entendo um pouco dos desafios da paternidade. O que você sente no livro no começo é como se eu estivesse dialogando um testamento para minha filha. Eu falo, estou te dando isso aqui aos 15 anos. Não, estou escrevendo hoje, você tem 8. Mas eu tranquei o livro dela num cofre. Com seguro de vida.
Só vai ser entregue para ela aos 15. Se eu morrer, o testamentário vai entregar para ela aos 15. Dani, por quê? Porque 15 anos é o debut. Nos 15 anos, a menina é apresentada ao mundo e o pai permite que o mundo seja apresentada para a menina. É um dia de esclarecimento. Tá pegando ou não? Sim. Viu que como são notas tão sutis que se você não conversa com o autor, você não... Então, no final de cada capítulo, eu converso com ela com 8 linhas. Legal. Filho, esse capítulo não se trata de construir narrativa para os outros, mas que você possa construir as próprias narrativas que vão te ajudar a sustentá-la nas grandes travessias. Então, quando chegar no 5º capítulo, você vai descobrir que o filho é você e não é ela. E quando chegar no 7º, que é um capítulo mítico e junguiano, você vai descobrir por que eu não fiz mais júri. Porque durante 13 anos eu não sucumbi em um tribunal do júri. 13 anos. Eu devo ter feito 600, 700 júris, sessões pelo tribunal do júri. Por que depois da filosofia, que tipo de responsabilidade eu carrego? De não sucumbir em um julgamento. E por que esse cara saiu do tribunal do júri? Por que esse linguista que fez filosofia agora abraçou a docência? No 7º capítulo eu conto. Então, já estou ansioso para ler, doutor. No 7º eu tiro o seu chão. Você vai ficar triste, pode pegar um lenço. No 8 o autor te coloca no colo. No 8 eu entrego, o símbolo do 8 é o quê? Infinito. No 8º eu te entrego o algoritmo não computar. O livro é lindo. Para você ter noção... Estou gostando muito, doutor. 6 editoras me ofereceram dinheiro em peso de ouro para que eu pudesse ter veiculado o livro através dela. Só que eu escolhi o quê? Eu escolhi veicular o livro. Eu vou veicular por 3 editoras. Comecei publicando aí 5.000 cópias do livro, só que eu consegui fazer que o livro tivesse qual valor? R$47. Ou seja, se fosse um editor, esse livro hoje estaria 80, 110, 120, que afastaria muito os meus leitores. Então, o maior acerto do meu livro foi a precificação. E o maior commodity de um autor, vocês que um dia vão escrever um livro, não é o dinheiro. Esquece essa porcaria. O maior commodity de um autor eu estava... Aquele dia, à noite que você foi na ESA, eu vendi 88 livros. Numa conferência de 120 pessoas. Um deles foi o meu. Tá tudo bem, mas não é sobre isso. Não é sobre isso. Naquela noite, eu dormi no colo de 88 advogados, eu estava na cabeceira, na estante, no porta-luva do livro. Eu me sinto acolhido dessa forma. Uhum. E as pessoas estavam dialogando comigo. Então, eu queria que você saísse daqui e fosse dar uma caminhada comigo no Flamboyant. É impossível não andar no corredor do Flamboyant e alguém falar, olha, eu li seu livro. É desse tipo de alegria. Mas vocês andam quantificando esse tipo de glória. Então, normalmente no podcast eu fico triste. Aí você pergunta, quanto você ganhou com o livro? E não é sobre isso. Sabe? É de quanto eu ganhei, não de quanto eu ganhei. Uhum. E eu acredito que essa seja a grande commodity. Agora, então, para não ser extenso, mas como alguém que ganha mais dinheiro, então, com as conferências e com os cursos, por que ele vai sair da internet por 100 dias? Então, de 10 propostas comerciais em uma semana, em 10 dias, eu passo a ter uma que tem que me alcançar pelo WhatsApp. Por que eu faço isso? Porque eu não tenho 2 vidas, irmão. Minha filha não vai ter 8, 9 anos de novo. Eu não posso trancar dentro do Instagram e ter uma relação de 6, 7, 8 horas com o Instagram. Isso é uma loucura. Porque se eu fizer isso, me perdoa a expressão, Maria, que você é uma mocinha, eu vou estar prostituindo minha existência. Por causa desse sal que não tempera a terra, por causa dessa pérola dos porcos, por causa de vaidade. Dani, mas quando você voltar para o Instagram em janeiro, o Decivan, meu gestor de marketing por 8 anos, você voltará no modo under. O modo under é o seguinte, o Instagram não vai entregar nada para ninguém por 2, 3 meses. É uma punição por você ter ficado... Eu falo Decivas, que eu gosto do Decivan. Eu não posso viver no modo under. Mas voltar no Instagram no modo under, eu posso a toda hora. Eu não posso, não. Eu vou. E esse é o 5º ano consecutivo que eu tiro o meu período sabático. E eu sobrevivi, acredita? Acredito. Eu ganhei menos? Depende qual que é a sua moeda.
Pergunta para minha filha se eu ganhei menos. Eu acredito que o senhor ganhou mais. Pergunta qual que é a noção que ela tem de paternidade. Legal. Então, chegou a hora de nós nos perguntarmos qual tipo de vida que a gente gostaria de viver. Qual tipo de glória que a gente... Porque se você desejar algo, Maria Eduarda, com força, vai passar um anjo e dizer amém. Né? Eu não vou citar o nome, mas eu vi uma mocinha que terminou um relacionamento e às vezes, porque o menino é mais humilde, sabe? Às vezes ela é uma menina mais abastada, às vezes mora no condomínio fechado, tem acesso aos meninos que agora com 20, 21 anos estão viajando, fazendo viagem para o exterior, tem um carro legal, às vezes o pai tem uma fazenda, é um herdeiro, e o namorado dela é um excepcional menino, mas de família mais simples. Ajuda o pai numa loja, transferiu de uma PUC agora para uma faculdade pública, né, para minimizar as despesas da família. Mas esse evento, parece que eles terminaram faz 7 dias, 8 dias, eu gosto muito do menino, me levou a me perguntar, Maria Eduarda, que tipo de genro eu queria receber lá em casa. Minha filha tem 8, a hora que eu piscar, não sei quantos anos você arrumou o primeiro namorado ou namorada, mas que tipo de companheiro que eu queria testemunhar? E a única coisa que eu não queria era um cara que desse um tapa na minha filha. Sabe, que expôs minha filha a perigo, que oferecesse droga para minha filha, que na adversidade farinha pouco, ele cuidasse do pirão dele primeiro. Então, eu não sei as escolhas, né? Não sei a razão do tema, mas fiquei pensando, ele só me levou à reflexão. Eu não conheço o relacionamento tão a fundo, foi o pai dele que me contou e eu gosto muito dele, mas eu quero que minha filha viva uma vida plena. Eu já namorei com médica, já namorei com empresária, já namorei com juíza, já namorei com promotora. A minha mulher é filha de uma professora de ensino primário do interior de Itaberaí, a mãe dela deve ganhar R$1.200 por mês, o pai dela é tratorista. E como eu acertei na escolha da minha companheira, viu? Dani, caralho, mas aí ela não é herdeira? Não. Dani, mas ela não tem um subsídio na juíza? Não. Dani, ela não é médica? Não. Cara, mas se você... eu vivo a dádiva. Pra você ter noção, falei para ela agora que eu passando aqui, a uma esquina tem um mexicano. Uhum. Você lembra que a gente viu aquele pessoa comendo um taco? Que eu te falei com a comida. Nós nunca comemos comida mexicana. Aqui na esquina tem. Você quer que eu fique bonito? Então ela traz leveza para minha vida. Será, Maria Eduarda, que se eu tivesse colado... Eu tenho amigo meu que ele ia em festa na Associação dos Juízes para colar uma juíza. Que ele ia na festa de fim de ano da Unimed para colar uma médica. Então, a pergunta que fica é esse o caminho? Será que até nas nossas relações nós vamos procurar algo que nos leva à prosperidade econômica? Ou será que nós vamos nos permitir viver as grandes pulsões? Alcançar nossa identidade de uma forma mais genuína? Então, o que eu sei, e é por causa do 7º capítulo do meu livro, chamado Sincronicidade, é que o universo conversa com a gente toda hora. Por exemplo, pela história de alguém, uma frustração, um recalque, mas que nós estamos tão obcecados olhando para essa porcaria aqui que nós não conseguimos dialogar com o mundo, nós não conseguimos nos conectar com as pessoas, nós não conseguimos viver a nossa jornada e nós precisamos romper essa relação. Quando eu saio de todas as redes sociais e todos os grupos de WhatsApp, tá? A minha relação com esse dispositivo ela se resume a 30 minutos dia. 30 minutos dia. Cara, sobra tempo meu dia inteiro. Sobra tempo. Dani, e aí? Eu curto demorar 10 dias para ler um livro. Sabe, pegar uma Mary Shelley, pegar um clássico, um Dom Casmurro. Sabe, ficar sofrendo ali uma semana. Ler à noite, dormir com o livro no colo, ter que voltar 4 páginas para trás, porque as últimas páginas que eu li foi sonolenta. E eu acho que é isso. Se vocês tiverem o potencial de alcance de fazer com que as pessoas me escutem aqui agora, reconquiste o protagonismo sobre a vida de vocês, sobre os sonhos de vocês, que vocês possam escolher um emprego não por quanto ganha, mas por quão tão feliz ou quão tão útil você possa ser, que seja vendendo um sanduíche, que seja
como borracheiro, consertando um pneu, seja como tratorista, como meu sogro, seja como policial, parentes meus são polícia, mas que você tenha orgulho de ser você, em tudo que faça, ser só tu, em tudo que sejas, ser tu tudo. Legal. Doutor, falando sobre a temática de hoje, que é os códigos da persuasão, o senhor tem um curso sobre isso, né? O senhor Sim. pode falar um pouco mais? Em síntese, eu entrego uma propedêutica teórica. O curso é um pupurri de 28 livros, em que eu mostro essas mudanças que aconteceram na linguagem pós-modernidade e mostro como as pessoas se curvam à ideia. Para você ter noção, eu não teria alcançado essa habilidade linguística se eu tivesse refeito por 3 vezes o meu bacharelado em Direito. Tanto é que, quando eu fiz o mestrado em Portugal, eu estudei no Instituto Max Planck, na Alemanha, depois eu morei um ano e pouco em Portugal, estudando, tá? E no último dia de aula eu falei, professor, eu tô triste porque eu tô voltando pro Brasil e não sinto que eu dei um increasing nas minhas habilidades. Porque eu fiquei vendo nulidades, prova, direito penal parte geral, criminalística. Ele falou, Dani, o que você veio buscar, o direito não pode te dar. Sabe, você não pode espremer uma pedra e achar que vai cair um jarro de leite. Quem dá leite é a teta de uma vaca. E vaca também não dá leite, como diz o professor Sérgio Cortella. Em síntese, a filosofia me permitiu. Sabe, eu comecei ali embriagado com os grandes sofistas, com os grandes retóricos. Meu primeiro livro, ele é uma porcaria, o mais vendido da editora, um dos mais vendidos da editora Jurá, mas eu queria aprender a colonizar o outro, eu queria vencer. Eduardo, eu queria vencer no Tribunal do Júri, extremamente vaidoso. Eu queria me tornar um grande tribuno. Deu certo, o livro estourou, um livro sobre júri e persuasão do tribunal, que não tem um artigo de lei. Então eu vim ali, tem muito de Schopenhauer nele, a arte de ter a razão, um duelo de ideias é como se fosse um esgrima, sabe? Se eu e você sacar uma espada aqui agora, não importa quem tem a razão, importa no fim é quem enfiou a faca no peito do outro. Então Schopenhauer trata o duelo e ele ensina formas listas e listas. No meu livro eu falo que estou ensinando as listas para você utilizar e as listas para você delas se proteger. E nele eu entrego comunicações não verbais, o curso mais sacro que eu fiz, um curso mais caro que eu já fiz até hoje, o Facial Action Code System, como decodificar de uma inflexão. Eu sei se o que eu estou falando aqui está seduzindo vocês. A forma que você se expressa, o projetamento do queixo, o joelho arregalado, falando, o Dani está drogado, ou então ele está tentando, ele está transcendendo aquela forma que ele comunica. A Eduarda fica constrangida, eu coço o olho, aí ela fica rubra na bochecha. Então, eu vou sabendo se meu diálogo afeta vocês. Então, por esse fundamento, eu percebi o tanto que observar o destinatário da informação era importante. Então, é isso que eu entrego no meu curso. Tá, Dani, e aí? Deu tão certo que eu montei uma empresa de prestação de serviço educacional para não pagar tributo no CPF, para pagar através do PJ. Eu estou dando um curso, estou vendendo livro. Vou montar uma empresa. Qual é o nome da minha empresa? O Tribuno. O meu segundo livro, eu comprei 100 grandes persuasores do mundo, Barack Obama, Winston Churchill, Martin Luther King, I have a dream. E roubei, assaltei cada um deles. E escrevi um livro te ensinando a ser o tribuno. Ao quê? A sustentar uma vitória. Um momento de pedantismo, de egocentrismo. Dani, que dia que você rompe? Faltando um ano para formar em filosofia, o professor pediu para mim cursar 3 disciplinas em psicologia e uma no cinema. Cara, ele mudou minha vida. Porque ele falou que eu tinha muita ansiedade para entender como vencer um diálogo. E que ele não queria que eu escrevesse isso no meu TCC, mas eu precisava escrever outro livro. Ele falou, Dani, nós vamos começar um capítulo de ética. Eu sou professor de ética. E você só vai pegar uma disciplina comigo. Eu falei, professor, mas eu sou objetivo, você não precisa de mais um diploma. Aí eu peguei matrizes do conhecimento psicológico, cognitivismo, behaviorismo e cognitivismo. Cognitivismo, behaviorismo e psicanálise. Foi behaviorismo, cognitivismo e psicanálise. E peguei uma disciplina com o pessoal do cinema. Irmão, minha vida mudou. É como se eu tivesse crescido em 6 meses aquilo que eu não tinha crescido em 20 anos. Eu era um menino. Eu descobri que nós do direito não sabemos contar a história. Quem sabe é o pessoal do marketing. Nessa disciplina tinha um monte de gente do marketing, um monte de gente do cinema. Eles sabem contar uma história. Eu aprendi a contar uma história. Eu sei como começar. Assiste um tribunal do júri meu. Vê se eu for dar uma aula sobre direito.
mas eu te cativo. E nós somos responsáveis por aquilo que nós cativamos. Tá, Dani, e aí eu abandonei a filosofia, eu não queria mais formar como filósofo. Eu matriculei num doutorado em psicologia. E aí eu escrevo o meu livro que eu acho legal, que é O Jurado. No Jurado eu mostro que quem define o mundo não é como ele é, o mundo é como nós o vemos. Quem decide como o mundo é o contemplador. Se eu tivesse que voltar lá atrás, lá em Lisboa, em 2009, eu teria que ter estudado sobre o destinatário da informação. Esse era o creme de la creme. Então eu escrevo O Jurado, eu fecho a trilogia. Mas eu faço um júri tão forte, um júri que ele me marca tanto, eu não sei se a gente consegue depois reproduzir aqui, mas eu acho que vai ser importante, porque eu nunca contei isso num podcast. Eu vou fazer um júri de uma indígena, mas eu não sabia que ia ter esse júri, eu acabo de chegar em Bela Vista. Antes de chegar em Bela Vista, eu começo a sonhar com uma tribo indígena, eu sonho com índias, eu sonho com elas conversando comigo num dialeto que eu não compreendia. E o que acontece vai ser avassalador, porque faltando 15 dias para o julgamento, chega o processo, as assessoras fazem um instrumento, elas imprimem o processo do júri, o promotor gosta de levar o papel. E quando eu recebo o instrumento faltando 15 dias, eu vejo que é o júri de um menino que estava chovendo, o ônibus escolar atolou, chegou uma van para dar uma carona, a van não ia descer até a fazenda, ia deixar ele no meio, na beirada da porteira. E ele falou que não ia descer, era meio quilômetro caminhando, que estava lama, estava à noite, estava com medo. Aí um menino de 16 deu um chute nas costas desse de 13, 14. Então ele cai, enlameia, machuca as costas, e ele chega em casa chorando. O pai bota a mãe dentro do carro e vai lá atrás da van. Ele alcança a van. Quando ele alcança a van, ele dentro do ônibus, ele tem uma pequena via de fato com esse menino de 16 anos, e o menino toma uma facada de 1 centímetro no peito. Ele sai correndo, ele falece a 1 quilômetro dentro do mato, tentando correr assustado. A mãe, que é uma indígena, não deu uma facada, não gritou mata, ela só fala, gente, para, por favor. Ela entrou no carro com o marido, mas na visão da promotora, ela de alguma forma concorreu para o crime. E, sinceramente, até então, eu era alguém tão vaidoso que, a princípio, eu pensei, cara, eu vou sustentar a denúncia. Deixa eu procurar. Mas eu procurava no processo de que forma que ela tinha, de alguma forma, contribuído. E não havia. Como que ela tinha sido denunciada? O cara estava foragido até então. Ela foi exilada numa tribo indígena. Ela era cacique da tribo indígena. E um sonho que tinha acontecido 4, 5 vezes, esse é Jung. Jung fala que o universo conversa com a gente muitas vezes por sonhos. Só me permite aqui mostrar esse vídeo para vocês. Pode ficar à vontade, doutor. doutor. O que aconteceu foi fabuloso, porque quando... Só ver se eu acho aqui. Quando eu começo a ler o processo, o sonho se intensificou. E nesse sonho agora, elas me davam um colar de ouro, uma joia. Eu estava na tribo e elas me davam a joia. E eu já tinha estudado em Jung. Jung contava a história que ele estava atendendo uma paciente, e essa paciente contava sobre um escaravelho, que o escaravelho tinha libertado ela da dor, e o escaravelho, de repente, um escaravelho bate na janela e cai no colo de Jung, e ele pergunta para ela, esse escaravelho? Ela fala, é. Então, o Jung fala sobre movimentos sincronísticos. Você acorda, sonhou com o número 7, de repente você vai pegar um ônibus, o ônibus está escrito 7, você entrou nele, é 77, de repente você chega para pegar uma senha, a sua senha é 7, e alguém te liga e fala para você que você vai ser o 7º candidato e você alcança seu emprego. O sonho começou com... Ou seja, esses movimentos que são coincidência, na verdade, é o universo tentando falar com a gente. Então, elas cantavam no meu sonho. E quando eu cheguei na porta do tribunal, até então não sabia o que fazer. Eu tinha que sustentar minha invencibilidade de 13 anos. Uma invencibilidade.
ou me curvar ao fato de que não tinha elemento para condenar aquela mãe. Ela não deu uma facada, ela não segurou. E a hora que eu chego na porta do tribunal, eles começam a cantar um monte de índio. Aquele tropara cactupê, samonoquatima no niconeon, samoquerira no dan. Aquele tropara cactupê, samonoquatima no niconeon, samoquerira no dan. O que eles estavam cantando? Que Deus, que o Criador, que ele não permita que o homem branco ponha na cadeia o inocente. E eu fiz um dos julgamentos mais bonitos da minha vida. E quando acabou o julgamento, que as índias, a cacique e as índias subiram no palco, ela enfiou a mão no bolso, meu irmão. Eles eram do Tocantins, lá tem um capim dourado. E elas colocaram um colar de capim dourado no meu pescoço. E falaram, isso aqui vai permitir que você nunca mais permita que o inocente seja condenado. Eu não posso voltar para o tribunal do júri enquanto eu não ascensionar no estado de maturidade plena. O universo me convocou à maturidade. Então eu separei 150, quando eu acabar esses 150 livros, isso faz 1 ano e meio, e quando eu puder refletir com a minha cachorra sobre as coisas quando refletindo, eu vou voltar para ser titular da promotoria do júri de Aparecida de Goiânia. Vou fazer um júri todo dia, 3 por semana. Mas enquanto isso não, olha que lindo. Vê se isso aqui existe. Ah, tem que ter saído do avião. Tô falando que Deus vai proteger você, nunca ser condenado quem é inocente. Obrigado, tá? Um abraço. Muito bonito, tá? Eu não entendia, mas eu sentia o que você estava falando, tá bom? Obrigado, tá? Eu não posso. Show. Isso é muito lindo, hein? Eu não posso fazer um julgamento no tribunal sem compreender o universo que quer conversar comigo. Então, quero morar fora com a minha filha durante 1 ano e meio, vou pegar 1 ano e meio de licença. Quero que o meu sabático esse ano seja maior, não vai ser de 100 dias, vai ser de 120 dias longe da internet. Quero ler os livros que eu separei, I Ching, Jung, para poder compreender esses movimentos sincronistas. Quero entender o que o universo... O que eu sei é que isso aqui não é uma coincidência. Isso aqui é uma providência. E eu estou aberto a conversar com o universo. Eu sei que a Maria Eduarda está achando que eu sou doido. Mas eu quero me apropriar desses instantes. Quero me apropriar disso. E eu estou pronto. Eu estou pronto. Dani, e quando você voltar? Não se trata de se perder no oceano, mas de se tornar o próprio oceano. Se eu puder subir no tribunal do júri acreditando naquilo que eu faço, naquilo que eu pugno, na missão do Estado, na força ressocializadora da pena, como diz Guy Imperiaco, no dever de reafirmar o preceito secundário da norma, porque sem pena, sem reafirmar o preceito secundário da norma, não tem norma penal. Acreditar que a pena tem uma função educativa. Se eu não crer naquilo que eu estou fazendo e não entender aquilo que eu estou fazendo, porque quando eu fui embora desse júri aqui, e eu cheguei em casa chorando, e eu tranquei no banheiro, que eu fiquei com vergonha da minha mulher. Fiquei com vergonha porque eu fiquei um passo de dar 15 anos de cadeia nessa mulher. Eu vou mês que vem vê-la na tribo. Legal. Eu quero saber se aquela tribo onde elas oraram, se é onde eu fui. Eu lembro de ver árvore, eu lembro de ver chão batido, eu quero saber. Então, sabe, esse é o grande enigma da vida, quando nós deixamos que o universo converse com a gente. Então, tô pronto, irmão. Eu tô pronto para as grandes travessias e vou ficar muito feliz se eu puder vivê-la com originalidade. Então, como eu curto ser promotor de justiça? Então, se eu quisesse, nos últimos 2 anos, ter ido para iniciativa privada, eu estaria ganhando 5 vezes o que ganha um promotor, 4 vezes. Mas eu não vou prostituir minha existência. Eu amo meu emprego. Eu tenho muito orgulho de oficiar como promotor do júri, de oficiar como promotor de justiça. E, sinceramente, eu estou ansioso para retornar para a tribuna. Tô ansioso. Eu sou aquele menino que
que os pais viajaram, ele sonha em regressar para a escola onde ele ama a professora, onde ele tinha uns amigos, onde tinha um melhor amigo, onde tinha a menina da escola que ele gosta. Eu tô ansioso, como eu me realizava, como eu me significava no tribunal do júri. Sabe, um peixe quando nada, uma ave quando voa, um broto quando irrompe do solo fértil em busca da luz solar. Dani, por quê? Porque eu era eu. Porque lá eu era eu. Eu podia conversar com as pessoas de uma forma autêntica. Sem liturgia, sem necessidade de dar uma aula de direito. Falando das pessoas, sobre pessoas que erraram. Ou que talvez erraram e mereciam uma oportunidade. Legal viver isso, né? Legal. Isso é interessante, né? Faz a gente refletir bastante. Agora, Bastante não vai para o mesmo. 7º capítulo, viu? Tá. Na primeira parte do meu livro eu falei, não subverta a ordem do círculo. Claro, Tá bom? com O livro certeza. só tem um sentido se você for subindo degrau por... por degrau. Se você for pro 7, você estraga a minha vida. Tá bom? Certinho. Doutor, o senhor falou quanto a essa a investibilidade do senhor no Uma tribunal do besteira. júri. Uma besteira. Esquece que eu falei isso. Uma grande besteira. Eu Deixa eu queria, juntar coisa. Eu tô pronto para sucumbir. eu queria saber um pouco mais sobre Uhum. esse momento que o senhor vivia. Uma vaidade. Eu queria vencer. Então, às vezes, eu preparava um júri por 5 dias. Eu lia ele obsessivamente. E Eu como li o é que processo era 9, essa... 10, 11, 12. Eu queria saber tudo que você ia falar. Eu me preparava para aquilo que você ia falar. Eu sabia uma página que você ia citar. Então, eu me preparava para te contrastar sobre aquela página. Uhum. Sabe? Eu preparava a arte das perguntas. Eu podia fazer 15 perguntas sucessivas para um defensor até deixar ele confuso. É o que Sócrates fazia. Tanto é que na filosofia às vezes fala que o Sócrates com a sua maêutica era conhecido como um embosteiro. Eu não quero mais colonizar jurado, eu não quero mais subverter meus adversários. Eu quero dialogar de uma forma tão genuína que eu seja uma voz autoral sobre aquilo que seja justo. Então e quem faz assim, ele tem que estar pronto para admitir a hipótese de aquele que sustenta a ideia na parte adversa, talvez possa ser aquele que tenha razão. E eu acho que é daí que surgem os grandes diálogos. Eu digo aquilo que eu quero, esteja pronto para escutar aquilo que os outros pensam, e admito que as pessoas que ouçam têm a liberdade de formar convicção. Eu não admitia que alguém pudesse formar uma convicção que não fosse aquela que eu sustentasse. Então eu passei 10 anos cavucando tudo quanto é literatura para poder vencer um debate. Dani, você já pediu absolução do plenário? Acho que 4 ou 5, todas elas estão no YouTube. Me orgulho de todas. Dani, já pediu condenação de alguém que você tem dúvida? Hoje, olhando para trás, eu vejo que nós não vivemos um mundo de certezas. O que a legislação guia um promotor é que ele sustente uma acusação onde ele tenha vencido uma dúvida, onde ele tenha vencido aquilo que está para além de uma dúvida razoável. Behind a reasonable doubt. Porque exigir uma certeza é uma covardia. O que é uma verdade? O que é uma certeza? Isso é uma abstração humana. Mas às vezes um processo, né? Aqui agora você vira, pega esse copo, quebra na cabeça dela, depois rasga o pescoço dela. Foi ele que matou? Autoria, materialidade, testemunhas, tá bom? Mas nós não podemos chamar isso de certeza, né? O que nós temos aqui são elementos que estão para além de uma dúvida razoável. Então, eu também tenho orgulho de todas as oportunidades em que eu sustentei a acusação do tribunal do júri e lamento muito que, por força dela, pessoas tenham pego 20, 40, já 50, 15 anos de cadeia, e é um emprego profundamente desgastante. Para você ter noção, para você que quer ser promotor, eu faço audiência de custódia, eu faço plantões para que eu possa usar o abono, para que eu possa ir para essas conferências. Toda vez que eu estou na conferência, eu estou usando o abono. Então eu faço 8, 9. No carnaval, por exemplo, eu fiz 48 audiências. De dezembro a janeiro, eu fiz 120. Tá, Dani, peraí, então, de dezembro para o carnaval, você fez mais de 250 audiências de réus presos? Sim. Qual que é o reflexo disso? Minha mulher que às vezes quer ir num show, Gustavo Lima, um show no Serra Dourada, eu não posso ir num show.
Nos últimos 2 meses, eu lidei com traficante, assassino, estuprador, estelionatário. Pessoas ruins. Eu mexo com pessoas muito ruins. Pessoas que violentaram o próprio filho, pessoas que agrediram, que mataram a esposa, pessoas que vendem droga, sabe, que alienam nossos jovens, corrompem nossas crianças, que desgraçam nossas famílias. Eu mexo com esse tipo de gente todo dia. Então, se eu quiser levar minha mulher num show, eu tenho que contratar um policial para ir comigo. Só que aí, quando eu vou no show, eu vou ficar onde meus amigos ficam. Eu pego um camarote, 600, 800 reais. Eu tenho que comprar o meu, minha mulher não trabalha. Eu compro um para minha mulher. Eu não vou fazer o policial que vai comigo dar uma carteirada para entrar lá. Então eu pago de quem? O do policial. Ainda dou 500 reais para ele. Olha, o que eu faço para poder ir no show? Eu não vou. Você acha que eu posso ir numa manifestação pública na rua? Não? Você iria? Desse 250, 200 ficou preso. Então, eu vejo as pessoas questionarem, quanto ganha um promotor? Assunto agora, o penduricalho, o salário do promotor é muito alto. Eu moro há 25 anos no interior. Eu trabalho em Bela Vista, eu não consegui chegar na capital até hoje. Esse emprego, ele é um ministério. Não é um emprego tradicional. Não é um emprego tradicional. Eu vou numa festa, às vezes na casa de um amigo, eu não sento na cadeira de costa para a parede. Eu não sento aqui, olhando aqui para você para a parede, se a festa está ali atrás. Eu vou sentar onde você está. Que eu já vi caso de cara que entrou e que deu um murro na nuca. Porque o cara era promotor, porque o cara era polícia, porque o cara era juiz. O cara tomou um murro na boca em carnaval. O que um juiz, um promotor está fazendo um carnaval de rua? Então, assim, se você vai escolher essa profissão, tem coisas maravilhosas. Você poder promover justiça, você tem no seu bolso uma carteira que fala que sua função é promover justiça. Você não está ali para promover acusação, você está ali para promover. Que emprego é esse? Você está louco. Eu sei que advogado é bonito, advocar é aquele que fala por outrem, os patronos da classe dos patrícios, a quem é dado um manus dar, é top também. Mas ser promotor de justiça é uma das funções mais belas que alguém pode desempenhar. Um juiz, ele tem que... Um juiz de direito. A sociedade só encontra segurança jurídica quando o juiz aplica a norma. Um promotor não, ele rompe com os pelos da norma para poder entregar para a sociedade aquilo que é justo. Cara, esse emprego é do caralho. Eu vou morrer promotor de justiça. Dani, tá, mas e se você receber mais outra proposta para poder largar a promotoria, já que agora economicamente não está tão interessante? Eu não estou nesse jogo por dinheiro. Eu não vou largar a Dani, carreira política. Nos últimos 6 meses, 3, 4 partidos já me ligaram. Cara, você tem projeção, olha só a capilaridade nas redes sociais, olha aquilo que você representa, você até é deputado eleito. Eu não quero ser deputado, meu irmão. Eu não quero ser senador. Lembra que eu sou o peixe quando nada, a ave quando voa, sabe? A semente que rompe o tempo. Sabe, semente não quer ser árvore. A semente é semente, ela pode um dia se tornar, mas nós temos que viver nossas potencialidades do instante. As pessoas ficam muito seduzidas por coisas que têm projeção social. Um pavão social. Um não faria. Entendeu? Então, se você vê eu candidatando aí nos próximos meses, não vota em mim. Entendeu? Pega aqui, roda isso aqui, não vota em mim. Porque eu sou uma fraude, eu sou uma mentira. Tudo bem, irmão? Dani, e aí, mas você está pronto para ser o mar? Eu estou pronto. Mas eu preciso passar pelos processos. E um dos processos é a gente curtir. É você ser estudante, ter orgulho de ser estudante, é curtir na sala de aula. Tem estudante que quer dar aula. Quer dar aula. Sem nunca ter vencido a academia. Então, tá vendo como esse podcast aqui, nós estamos tentando transcender. Doutor, sobre o uso das IAs, o senhor mencionou antes, qual que é a sua opinião sobre esse uso pelos acadêmicos, pelos juristas? Porque a forma com que a leitura escrita é uma forma, é a academia da mente. Então, por exemplo, se você pega Dom Casmurro, não sei se quem de vocês leu, algum de vocês leram Dom Casmurro? E aí, a Capitu traiu o Bentinho ou não? O Capitu traiu ou não traiu? Ai.
prefiro não comentar. É porque quem conta a história em Dom Casmurro não é Capitu. Quem conta a história é aquele que se sentiu violado, aquele que se sentiu traído, aquele que se sentiu despojado da sua honra. E na história das caçadas, se você só escutar os caçadores, você acha que o leão é um monstro. Mas vai, entra numa selva e vê os leões conversando com os filhos, com a esposa, para você saber quem são os caçadores. O leão nunca matou por sadismo, ele matava para alimentar a família. Ele nunca invadiu o espaço do homem, ele teve o homem invadindo seu espaço. Então, se a história das caçadas fosse contada pelos leões, nós acharíamos os caçadores tiranos. Então, ler um clássico nos levava a essas cognições, essas inflexões, essas discussões. Isso era gostoso, isso nos fortificava. Vocês estudam a prova de Direito Penal Parte Geral assistindo um vídeo no YouTube de 8 minutos. Tá louco. Sabe, vocês estão numa geração onde vocês curtem histories, reels. Os conteúdos de vocês têm que ter 15 segundos, 45 segundos. Meus melhores vídeos no Instagram que performam mais têm que ter menos de 90 segundos. Vocês não estão dispostos aos grandes diálogos. Na geração dos meus pais, na minha geração, na minha infância, na minha casa tinha uma caixa, que era um televisor, no meio de uma sala. Para eu assistir um filme, eu tinha que sentar lá às 7h30, 8 horas. Estava acabando a novela das 7, meu pai assistia o jornal, cada propaganda tinha 3 minutos. Aí depois minha mãe assistia a novela das 9. E nós conversávamos, nós compartilhávamos o mesmo espaço, nós trocávamos ideias, nós conversávamos sobre uma propaganda. Nós éramos uma família. Aí sim, às 10 da noite, eu ia ter a permissão para assistir um filme. Então, a relação de vocês hoje é muito imediatista. Então, se eu te perguntar agora se uma discriminante putativa opera por erro de tipo ou erro de proibição, você me responde em 10 segundos. Depende, Dani, se nós adotarmos a teoria extremada ou limitada da culpabilidade. Você não tem noção do que vaticina a teoria extremada, nem a teoria limitada da culpabilidade, e você não sabe nem a diferença entre culpa e culpabilidade. Mas você me deu a resposta. E isso está adoecendo vocês. Vocês não construíram as respostas. E isso deixa vocês muito confusos. Nós precisamos do regresso, da relação com a leitura. Sabe, com a cognição lenta. Isso Daniel Kahneman prega. E de uma relação, de novo, não é só com o ler, é com o escrever. Vocês não estão levando nem o caderno de anotação para a sala de aula. Porque tem aplicativo que, se você deixar gravando, ele sincretiza a aula do professor e te dá as possíveis perguntas da prova. Só que esse movimento que a gente faz... Nós fazíamos, perdão, português precaico aqui, o professor Carlos André me perdoa. Quando o professor copia a matéria no quadro negro e ele pede para que você transcreva no seu caderno, ele está flexionando um movimento biomecânico que consolida o aprendizado. Não é porque você tem que ter esse conteúdo lá em casa, no caderno de notas. Não é porque você vai chegar em casa e vai imprimir o que o app ajudou você a sincretizar e que você tem uma anotação maravilhosa. Esse próprio movimento de escrita te levava a cognoscer, a questionar, a entender o que você estava anotando. Então, vocês estão castrando. Não leem, não escrevem e, como diz Guimarães Rosa, estão andando pelos rasos d'água. Isso é grave. Me perdoa, porque essa pesquisa norte-americana, se pegar desde os últimos 125 anos, onde tem uma auferição de inteligência das gerações, a geração de vocês é a mais burra que já teve. Thomas Sowell explica. Vocês não têm capacidade de discutir uma ideia, porque vocês estão aprisionados em visões de mundo. Dani, como que isso que aconteceu com a gente? Irmão, se eu pegar esse celular aqui agora, eu não vou cometer essa grosseria. Tá. Mas se eu pegar ele agora e virar, eu rolo o seu feed aqui no Instagram, já que está desbloqueado. Se aí tiver sítio, pato, peixe, ração, ou você tem chácara ou está querendo comprar uma chácara. Ou você gosta demais de chácara. Peguei o dela agora. Roupa, acessório, bolsinha, maquiagem. Qual que é a jogada dela? Comprar roupa, bolsinha. Olhar quem veste legal, quem tá bacana. Olhei o dele aqui agora. Peito e bunda de loira, bunda, peito. O que ele gosta de ver? Peito e bunda. Só que presta atenção.
transcende isso para política. Quem for um bolsonarista, ele vai ver o café da manhã do Nicolas, ele vai ver a tarde do Flávio Bolsonaro. Quem for um petista, ele viu hoje o dia do Lula, ele viu aquilo que a Janja comeu no almoço. Então, vocês estão... O celular só mostra imagens que são congruentes com o meu mundo ideológico. Esse dispositivo não faz aquilo. Eu tinha que assistir o jornal com meu pai, assistir uma propaganda que eu não queria, compartilhar um espaço de diálogo, mesmo que não fosse minha imagem preferencial. Vocês não, vocês só veem o que querem. Isso fez um fenômeno chamado filter bubble. Vocês estão aprisionados em bolhas de cognição. Então, quanto mais petista você é, mais o celular só te mostra sobre PT, e qualquer conteúdo que ele te mostrar sobre a extrema-direita vai ser ridicularizando. E o mundo ficou fracionado. Últimas eleições nos Estados Unidos, 49-47, França, 46-45, Brasil, 2 pontos diferentes. Dani, por quê? Thomas Sowell explica. Nós não temos mais a capacidade de discutir as... Olha o circo que é o Congresso Nacional. Todo mundo tentando fazer um discurso para fazer um corte no Instagram de 1 minuto. Não temos mais os grandes diálogos, os grandes debates, os grandes projetos. Idiotas! Dani, é porque lá tem jogador de futebol, palhaço, influencer? Não, é porque tem pessoas que não têm a capacidade de dialogar as grandes ideias. Dani, no que eles pensam lá? Em como ficarem lá mais 4 anos. Em como ficarem lá mais 8. E nós estamos vivendo um mundo desgraçado. Mas a geração de vocês está aqui preso. Sabe, ruminando todas as endorfinas de viver num mundo, está preso na caverna. Vendo só as imagens que descem, só sombras. Incapaz de ver o mundo natural. Dani, quem te mostrou o mundo natural? Irmão, eu estudei na faculdade de filosofia. Do meu lado direito tinha um neurocirurgião. Sabe o que ele fazia ou não? Ele abria a cabeça dos outros e consertava. Hoje ele mora numa fazenda lá de 20, 30 milhões de reais. O que ele estava fazendo na faculdade de filosofia? Ele queria entender a psique humana. Olha só, olha que sala era essa, aos 42 anos, tá? Do meu lado de cá tinha o Hugo. O Hugo é cirurgião plástico. Sabe o que ele queria entender? O belo. O belo. Na faculdade de filosofia, 6 meses estudando o belo. O belo é uma abstração para nós na filosofia. A 9ª Sinfonia de Beethoven, um belo em absoluto. Dani, então, aí de cá tinha 3 meninos de 18 anos que saíram no intervalo para fumar um baseado e que queria ser professor de filosofia. Ou seja, é uma faculdade que te leva à pluralidade. De lá de cá tinha pessoas que queriam ser padres ou pastores, que estavam lá para entender o conhecimento. Tá vendo como é um lugar onde... Então, se você me perguntar qual a grande busca que a geração de vocês tem que ter, se libertar dele e voltar às grandes cognições, que nós abstraímos aonde? Na igreja, na família, nos livros. Mas esse rompimento é difícil. É realmente algo muito pontual em toda a nossa vida acadêmica, viver nessa bolha em que tudo é direcionado para o nosso gosto. E quanto mais tempo a gente passa lá, mais tempo a gente perde. E também a questão do imediatismo. Hoje tudo a gente quer de forma rápida e que seja rápido, quanto normalmente demora uma vida. Isso é doentio. E isso gera grandes expectativas, não é verdade? Uhum. E na psicologia, eu fiz um doutorado de psicologia, 2 anos cursando disciplinas que eram muito importantes para mim, como análise de comportamento, análise experimental do comportamento. E minhas colegas eram terapeutas. E elas falavam que a palavra frustração é a única palavra que só prepondera onde tem expectativas abortadas. Então, a geração de vocês tem tanta expectativa, é porque não se divulga, mas nunca teve tanto suicídio. Vocês não têm a beleza ideal que foi divulgada no Instagram, não conseguiram fazer a cirurgia, não conseguiram fazer a viagem da Anitta, não tem um carro do Wesley Safadão, não tem a casa do Gustavo Lima. Isso deixa vocês tristes. Porque a merda desse dispositivo, no final do dia, ele quer te levar a uma coisa. É uma cadeia de consumo. E uma realidade que não está perto de você normalmente. Um mundo distrópico. Sim. É uma distropia. E deixa eu te contar uma coisa. Que merda que está acontecendo nas universidades que esse não é o grande centro dos diálogos?
Por que vocês continuam fazendo conferência, discutindo a flexibilidade do rabo da lagartixa? Que merda que está acontecendo na academia? Por que a grade da faculdade, da PUC, da Anhanguera, por que a grade dessas faculdades é a mesma da minha época? Eu olhei o histórico de vocês, é a mesma grade. O mundo mudou. As habilidades que existem são diferentes. Os conteúdos para tornarem vocês mais críticos, para vocês remodelarem a vida de vocês, mudou. Mas a proposta educacional é a mesma. Dani, o que vai acontecer? Vocês estarão desempregados daqui 2 anos. Por quê? Porque não tem nada que vocês possam oferecer para o mundo que um humanoide não possa oferecer. Então voltando. Dani, então por que você levou sua filha lá hoje? E nós ficamos 15 minutos calados, assistindo um jogo de meninas de 11 anos contra meninos de 11 anos. E elas se divertindo. Os meninos não estavam alisando para as meninas. Estavam ganhando de 12-4. Dani, o que você falou para sua filha? Eu não falei nada. Porque ela também não falou nada. Nós contemplamos 15 minutos. Eu vou falar quando ela voltar do Chile. Porque esporte, artes, cultura, artesanato, essa vai ser a nova commodity. As pessoas que tiverem algo de genuíno para entregar para o mundo. Sabe? Que não seja mimético, que não seja um eco, que não seja uma fraude. E essa é a razão pela qual eu elogio tanto esse espaço de ela. Queria confessar aqui para todos que estão nos escutando que, a princípio, eu propus uma roupagem diferente, né, para o Marcos. Falei, Marcos, você quer que eu dê respostas de 45 a 60 segundos para você ter um monte de pílula para jogar no Instagram? E a Maria Eduarda, o Reginei falaram para mim, não, a proposta nossa aqui hoje é estabelecer um grande diálogo. Então nós não estamos atrás do corte, nós não estamos atrás da métrica, nós não queremos bombar, nós queremos distribuir esse conteúdo aqui para a nossa comunidade acadêmica. E como eu queria que esse diálogo aqui estivesse sendo feito no auditório da PUC, e com os meninos tendo a oportunidade de levantar a mão, sabe? Sabe, sem pressa? E contar, sabe, uma roda de conversa. Tipo, atrás eu participei de uma roda de conversa da PUC. Esse é o grande objetivo do conhecimento. Que ele possa levar a gente no final de um diálogo, por exemplo, eu tenho certeza que vocês 3, pelo menos, vão a partir da manhã ter uma proposta de relação diferente com esse dispositivo eletrônico. Vão buscar ler algo de mais dislexo, vão se questionar aquilo que significa ser feliz de verdade. E talvez esse seja um primeiro passo para encontrar uma felicidade que pertence a vocês e não uma ditada por um algoritmo. Tanto é que o subtítulo do meu livro é qual? Qual que é o algoritmo não computável? Qual que é o algoritmo não ditado? Persuasão. Só no 8º capítulo que você vai entender. É isso aí, doutor. Doutor, vamos organizar essa palestra, esse diálogo aí, viu? Amigo, nós precisamos convidar os alunos para os grandes diálogos. Os eventos da faculdade são chatíssimos. É gente chata falando sobre coisa chata para pessoas que querem pegar só o certificado de horas. Isso, e essa mecânica está desgraçando os eventos da faculdade. Então, sinceramente, ou nós mudamos a roupagem dos encontros acadêmicos, ou é muito mais gostoso assistir o Netflix. Uhum. Tá louco. Tem menino que durante uma palestra ele aproveita para dar uma atualizada nos diálogos dele do WhatsApp, no feed do Instagram. Então nós precisamos estabelecer encontros na universidade que verdadeiramente signifiquem os meninos. Vocês estão perdidos. O que você vai fazer da sua vida? Você está em qual período? Eu estou no 10º período. E aí, o que vai acontecer daqui 6 meses? Daqui 6 meses eu quero fazer uma pós-graduação. E aí depois? Vai trabalhar com quem? Quero advogar, área agrária. Então, não é eu quero, eu vou. Exato. Tá vendo ou não? Dessa forma. Como tá faltando pertencimento ou não? Ô Dani, deixa eu contar uma coisa. Vou fazer uma pós-graduação em agrário e vou advogar no agrário. Não é eu quero. Eu quero já pressupõe que é um desejo, que talvez distante, que a chance de insucesso talvez seja profunda. Você possa até desistir na metade do caminho. Eu não tinha plano B. O dia que eu fui fazer minha prova lá no Tocantins, tinha 8 vagas. Meu irmão pagou para mim fazer. Eu falei, eu não posso sair, eu tenho que passar, eu não sei como. Não sei como eu vou passar, mas eu não vou deixar nenhum em branco. Eu não posso deixar uma pergunta em branco, eu vou acertar. Tá vendo ou não? Que obsessão, que determinação por ter...
a geração de vocês parece que perdeu isso aí. Se der, deu. Se não der, eu vou tentar. Não existe caminho fácil. No pain, No game. no gain. Doutor, para encerrarmos, né, que conselho o senhor daria para si mesmo quando o senhor estava começando no direito? Tá louco. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Para te dizer a verdade, quando eu passei no concurso, como eu era de família muito humilde, a primeira coisa que eu queria saber é se a carteira funcionava. Porque nela vinha escrito assim nas costas: o portador dessa tem livre acesso a qualquer lugar público ou particular. E todo auxílio que ele determinar, todo auxílio que ele solicitar, né, requisitar das forças policiais deve ser prontamente atendido. Eu falei, o quê? Se eu falar com o policial tem que ser prontamente atendido, eu posso entrar em qualquer lugar. Quando eu cheguei em Tocantinópolis, numa cidade pacata, eu tentei dar uma carteirada para entrar num forrozinho. O cara falou assim: o senhor é o quê? Eu falei, sou promotor de justiça. Aí ele falou assim: não, é porque aqui só entra polícia. Eu falei, não, sou promotor da cidade. Aí atrás de mim estava o delegado e o cabo. Aí o cabo falou assim: ele é o promotor, ele está comigo. Eu falei, o senhor está com o cabo? Falou, tô, então pode entrar de graça. Sabe quanto custava para entrar na festa, não? Interiorzão, deve ser uns 10 reais. R$3. 3 reais. Era o dinheiro do sanfoneiro. Eu era um menino de 24 anos, tentando testar uma funcional, se ela abriria espaço para poder... Eu tenho vergonha. Então, quando eu cheguei do Tocantins, em Goiânia, eu fui mostrar para meu pai meus 3 ternos. Eu tinha 3 ternos. E meu pai falou para mim: caralho, e meu pai é muito humilde. Você tá 6 meses fora, como promotor de justiça, e a primeira coisa que você fez foi abrir a mala para me mostrar 3 ternos? Tá vendo ou não? Então hoje eu olho para trás e vejo que eu não devia deixar um menino de 24 anos ser um promotor de justiça. Eu não compreendia. Talvez eu não tivesse maturidade para entender a grandeza do... Eu estava encantado com outras coisas. Então, eu sei que eu não posso voltar atrás, mas fiz filosofia aos 42 anos. E como eu dou... Na porta da promotoria minha hoje está escrito assim que você acaba de adentrar no espaço público onde você vai ser tratado com excelência e dignidade. Ou seja, como eu gosto que a pessoa que vai me procurar em Bela Vista, que ela seja tratada com excelência e dignidade. Então eu não posso voltar atrás e nem posso ficar me penitenciando por não ter sido ungido a uma maturidade prematura. Mas eu posso honrar e dignificar o cargo que eu exerço hoje da forma mais sublime possível. Mas eu tenho uma certeza que se eu voltasse atrás, na época eu passei no concurso, acho que passaram 3 ou 4 pessoas para procurador da Assembleia Legislativa, sabe? Porque esse cara ganha 50, 60 mil e trabalha lá com os deputados. Todos eles têm advocacia milionária. Na minha época tinha 24 promotores e juízes fazendo a prova. É um concurso muito foda de passar. Que abre 3 vagas, 4 vagas. Me chamaram para vir em Tocantins, vem tomar posse como procurador da Assembleia. Eu não vim. Hoje eu teria muita prosperidade. Todos os meus colegas que ingressaram lá há 25 anos hoje são milionários, são muito ricos. Tudo bem? Tanto por causa do subsídio, quanto por causa do tipo de advocacia que eles têm, o network que eles têm. Se eu voltasse atrás, mesmo tendo passado esse concurso, eu não assumiria. Então, a sua pergunta abre uma oportunidade para a gente viver as nossas experiências e não nos arrependermos dela. Sabe, não desejar voltar atrás, olhar para frente. O passado ficou para trás. O futuro é uma projeção, é uma abstração, é uma representação. A verdade mesmo que nós sabemos da filosofia e da psicologia é que nós vivemos no presente. Então, se você perguntar para mim o que eu quero do presente, eu vou pegar minha mulher agora. Vou comer com ela comida mexicana. Vou passar na casa da mãe da minha filha antes. Ela vai viajar amanhã para o Chile. Eu já tô com saudade dela. Vai ficar fora uma semana, 8 dias. Eu vou ver minha filha de novo, cara. Mas por quê? Por causa do diálogo que nós tivemos. Então, vocês me reiteraram aqui o tom quanto eu devo me alegrar. Às vezes eu me esqueço do tanto que eu achei que era impossível vir a ser promotor, sabe? E eu acho que eu deixo de agradecer, ingrato com o Criador, com essa força regente, nós chamamos de Deus,
Às vezes eu esqueço de agradecer a saúde da minha filha, né, o amor da minha esposa, o carinho das minhas cachorras, a saúde dos meus pais. Então eu não queria voltar ao passado, não, irmão. Eu quero agradecer todas essas dádivas presentes, viver no presente com toda a intensidade. E eu acho que é assim que eu vou poder ter não um futuro extraordinário, esplêndido, mas um futuro que me pertença, que seja fruto de um presente bem vivido. Amém. Dani, em nome de toda a Liga Falando Acadêmica- nada, né? Acabamos não falando nada, Não, né? que isso, Só falamos de conversamos tudo. bastante. Foi uma honra escutar o senhor aqui, Obrigado, meu porque é essencial. Tudo o que o senhor falou aqui pra gente, tudo, pode ter certeza que vai estar gravado aqui na nossa mente, aqui, ó, que a gente aprendeu muita coisa com o senhor, que a gente vai usufruir lá na frente. Né? Todo dia à noite eu sonho com aquela índia. Ela não era ré, ela era pajé. Quando ela falava, aqui tropara crack tupe, samono quatima no que não samoke hiranudan. É que o Criador, né, que Deus, para a cultura deles, não é o Deus que você vê, sabe, na cruz. E a língua dele, na fonética, a língua deles tem muito mais de representação, de significado, do que propriamente códigos linguísticos estáticos como nós temos. Mas teve um momento que ela fala assim, para não permitir que seja condenado um inocente. Tem uma passagem que fala que Sócrates estava afiando um pauzinho e um jovem furtou as frutas, estava com fome e saiu correndo com as frutas e os pretoriões, os centuriões, os soldados correndo atrás do menino. E quando o menino entrou na vielinha, Sócrates estava aqui afiando o pauzinho com as pernas esticadas, Sócrates fez assim com as pernas. E o menino passou. E Sócrates esticou as pernas de novo. Aí os soldados pararam rente à perna de Sócrates e perguntaram para ele. Ele era muito respeitado. Sócrates, por que você não parou o ladrão? Você não derrubou o ladrão? Por que você tirou as pernas para o ladrão passar? Sócrates dominava a maiêutica. As perguntas sempre foram mais interessantes que as respostas. Sócrates virou para ele e perguntou assim para os soldados. Mas o que é um ladrão? Tá louco. Tá louco. Então, quando eu penso no chamado daquela Índia, de não permitir que um inocente seja condenado, me levou à busca das minhas 50 literaturas. O que é um inocente? Porque a lei nunca foi uma representação do justo. A lei representa a manifestação normativa de um poder dominante durante um determinado espaço de tempo. Em nome da lei, uma moça bonita como você, se tivesse ideias maravilhosas, podia ser tido como bruxa há 400 anos. Em nome da lei, uma comunidade ariana que acreditava na soberania dos alemães, eles mataram 7 milhões de judeus, jovens, crianças, velhos, queimados num forno. Em nome da lei, há 70, 80 anos nesse país, através do ato institucional número 5, você trancava o estudante que falava em democracia dentro do quartel e matava ele lá dentro. Sem processo, sem contraditório, sem ampla defesa, de uma forma covarde. Então, a lei nem sempre foi uma expressão do justo. Isso me deixa muito confuso. Porque não me levaram a pensar sobre isso no curso de Direito. O que é o inocente? O que é justiça? Quando que a lei deve ser cumprida? Quando que ela deve ser questionada? Então, eu nunca me senti tão confuso na minha vida. Então, se você me perguntar aquilo que eu quero buscar nos próximos anos, é um esclarecimento. E não há esclarecimento que não seja através da cultura, da reflexão, e é aquilo que eu desejo para todos vocês, estudantes. Que vocês possam compreender que há mais coisa entre o céu e a terra do que possa imaginar a nossa vã filosofia, que as coisas são mais complexas do que ela parece, que não se pode estudar para uma prova através de um vídeo no YouTube, que um professor é só uma inspiração, é um ponto de inflexão, que as respostas estão nos grandes manuais, nas grandes literaturas, nos tratados, na história do direito, e que é assim que nós vamos construir um futuro, nós vamos sair desse buraco no qual nos encontramos, desse buraco cultural no qual nós encontramos, porque nós estamos dentro do buraco, cavando o buraco. E alguém tem que nos puxar para fora. E o caminho para a saída desse buraco não é outro que não há educação. E obrigado por participar desse
desse espaço, né, de capacitação, de formação, de diálogo, de cultura, eu me sinto regozijado. A Liga Acadêmica de Direito que agradece, né, a presença do senhor aqui, pelo seu tempo, principalmente também por compartilhar um pouco da sua experiência e também do seu conhecimento conosco. Foi uma conversa muito rica, acompanhando também, vai levar muitos aprendizados daqui. E a você que acompanhou neste episódio da Latecast, muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio. Tá, sabia quando eu gosto mais de um podcast? Eu assisto ele várias vezes, né? Eu vou caminhar com a minha cachorra, eu assisto ele. Esse aqui eu queria assistir umas 5 vezes. Parabéns, Olha tá? só. Foi excelente. Obrigado. Palmas pra vocês. Obrigada. Show. Namastê.